pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, estou mais uma vez aqui para ajudá-los na resolução de alguns exercícios do material de vocês. Vamos lá? Galera, vocês viram na videoaula dessa semana, tá? Dois conteúdos, aumentos e descontos sucessivos e juros compostos. Vamos começar com aumentos e descontos sucessivos, tá? E o conteúdo se refere lá na página 57 a 59 do livro didático. O professor da videoaula já realizou alguns exercícios com vocês logo após a explicação. Vou dar continuidade. Então, vamos começar pelo exercício 3 da página 59. Um produtor colheu várias caixas de tomates e as levou para a feira. No caminho, houve uma perda de 3% do total colhido. Durante a exposição na barraca, ao escolher os melhores frutos, o consumidor acaba apertando cada um. Dessa forma, ocorreu novamente uma perda, agora de 7% dos tomates expostos. Então vamos lá, para a letra A. Qual é a porcentagem do total de tomates que pode ser comercializada? Então, vejam que houve uma perda de 3% no transporte. Então, havia 100% de tomates, com a perda de 3%, foi para a barraca apenas 97%. Mas na barraca, quando os consumidores apertam os tomates, houve uma perda de 7%. Então, do que estava na barraca, do 100% que estava na barraca, ele perdeu 7%, ou seja, ficou disponível para venda apenas 93%. Só que 93% que estava na barraca. Mas o que foi para a barraca não era 100%, eram 97%. Então, qual é a porcentagem disponível para venda? 97% vezes 93%, certo? Então, multiplicação de frações, multiplicamos o numerador, 9.021, multiplicamos os denominadores, 10.000. Realizando essa divisão, 0,9.021, que vai dar 90,21%. Uma outra maneira de vocês resolverem esse cálculo é usando o decimal. Então, eu tenho 93% de 97%. Então, 0,97 vezes 0,93, 0,9021, e isso significa 90,21%. Na letra B, ele pergunta: é correto afirmar que 10% dos tomates colhidos não puderam ser aproveitados? Justifique a sua resposta com cálculos. Então, vamos lá. Não. Por quê? Porque 100% menos os 90,21% que nós achamos no item anterior é 9,79%, certo? Se eu pegar 100% e tirar 90%, vai dar os 10% que ele está afirmando. Mas 10% não é igual a 9,79%. Então, podemos concluir que essa afirmação não é correta, ok? Então, agora, vamos lá, seguindo as orientações da videoaula, vamos para Organize as Ideias da página 62. Então, a primeira frase que vocês têm que completar: aumentar uma quantidade em 20% equivale a multiplicá-la por 1,20. Segunda afirmação: diminuir 20% de um valor corresponde a multiplicá-lo por 0,8. E a última: aumentar uma quantia em 10% e depois aplicar um desconto de 8% equivale a multiplicá-la por... Se eu estou aumentando uma quantia de 10%, equivale a eu multiplicar por 1,10. E se depois eu estou dando um desconto de 8%, equivale a eu multiplicá-la por 0,92. Tudo bem até aqui? Então, seguimos para a próxima, tá? A orientação da nossa videoaula é que agora vocês resolvessem a parte da hora de estudo, certo? Então, lá na seção Hora de Estudo, na página 63, o exercício 5. Então, um exercício de Enem. Uma pesquisa foi realizada com a intenção de conhecer o que as pessoas sabem sobre diabetes. Nela, utilizou-se um questionário com 16 perguntas
respondidas pelas pessoas na entrada das estações de metrô de São Paulo. Os gráficos mostram, respectivamente, os percentuais de respostas dadas às seguintes perguntas do questionário. Você conhece alguém com diabetes? E caso conheça, indique onde. Então, os gráficos são esses. Então, se você conhece alguém com diabetes, tá? Então, 37% afirmam que sim e 63% afirmam que não. E dessas pessoas que conhecem, onde elas conhecem, certo? Então, 16% na família e no trabalho, 21% apenas no trabalho, 15% na escola, 48% na família, certo? A pergunta é: o percentual do número de entrevistados que conhecem pessoas diabéticas na escola é mais aproximado por... Então, eu quero saber quem conhece pessoas com diabetes na escola. Então, os entrevistados que conhecem alguém com diabetes é 37% do total. Desses, 15% conhecem alguém na escola, ou seja, 15% de 37%. 0,15 vezes 0,37. E isso me dá 0,0555, ou seja, 5,55%. Isso é o mais próximo da letra A. Ok? Dando sequência a essa sessão hora de estudos, tá? Foi solicitado que vocês fizessem o exercício 8, né? Então, também um exercício de Enem. Um fornecedor vendia caixas de leite a um supermercado por R$ 1,50 a unidade. O supermercado costumava comprar 3.000 caixas de leite por mês desse fornecedor. Uma forte seca ocorrida na região onde o leite é produzido forçou o fornecedor a encarecer o preço de venda em 40%. O supermercado decidiu, então, cortar em 20% a compra mensal dessas caixas de leite. Após essas mudanças, o fornecedor verificou que a sua receita de vendas ao supermercado tinha aumentado. Então, o aumento da receita nas vendas do fornecedor em reais foi de... Então, as alternativas: R$ 540, R$ 600, R$ 900, R$ 1.260 ou R$ 1.500. Então, vamos lá para a resolução. Então, qual era a receita inicial? Eram 3.000 caixas de leite vendidas a R$ 1,50. Então, eles recebiam R$ 4.500 do supermercado. O novo preço da caixa de leite, ele aumentou 40%. Então, 100% mais 40%, 140%, que equivale a 1,4. Então, 1,4 vezes 1,50, que já era o preço, o leite passou a custar R$ 2,10. A quantidade de caixas de leite. Então, eram 100%, diminuiu 20%, eles vão comprar apenas 80% do que compravam. Então, 80% é 0,8, 0,8 vezes as 3.000 caixas que eles compravam antes, equivale a 2.400 caixas. Então, essa é a nova quantidade de caixas de leite que o supermercado vai adquirir. Então, a nova receita. O que o fornecedor vai receber do supermercado agora? Então, R$ 2,10 vezes as 2.400 caixas, ele vai receber R$ 5.040. Então, ele já recebia antes R$ 4.500. Quanto que ele está recebendo a mais? Então, 5.040 menos os 4.500, ele está recebendo a mais R$ 540. Ou seja, a nossa letra A. Espero que vocês tenham entendido. Tudo bem? E vamos agora dar sequência ao conteúdo. Então, dando continuidade aos conteúdos dessa semana, né? O segundo conteúdo é juro simples e juro composto, né? Então, tá lá na página 60 e 61 do livro didático de vocês.
Então, na videoaula, vocês já viram a explicação a diferença de calcular por juro simples e juro composto, né? Alguma aplicação. E também tiveram a resolução de alguns exercícios pelo professor. Mas ele deixou outros para vocês realizarem sozinhos em casa. Então, vamos lá para ver se vocês conseguiram resolver corretamente esses exercícios. Então, primeiro exercício, lá da página 61, é o exercício 4. Daniel aplicou R$ 800 a juros compostos pelo prazo de 4 meses e acompanhou mês a mês o novo montante. Se ao final do primeiro mês o montante foi de R$ 816, calcule, na letra A taxa de juros mensal dessa aplicação. Então, perceba o seguinte, que o capital inicial era de R$ 800 e no final do primeiro mês ele tinha um montante de R$ 816. Ou seja, ele teve R$ 16 de juros. Esse foi o que aumentou o valor da aplicação dele. Então, essa é a porcentagem que eu quero descobrir. Eu quero saber a porcentagem em cima desse valor. Então, para isso eu faço uma regra de 3, né? Para descobrir a taxa, porque a taxa de juros é sempre uma porcentagem. Então, R$ 800 equivale a 100% e os R$ 16 que ele obteve de juros é o que eu quero descobrir em porcentagem. Então, eu chamo de x. Realizando a multiplicação cruzada, 800x igual a 1.600. Realizando a divisão de 1.600 por 800, eu descubro que a taxa de juros é de 2%. Tudo bem? Vamos para a letra B. O montante após 2 meses de aplicação. Então, a fórmula para calcular o montante para cada mês é o seguinte, é montante igual a capital mais juros. Mas como que eu descubro os juros? É a multiplicação do capital vezes a taxa. Então, o montante ele é igual a capital mais o juro, só que o juro é capital vezes taxa. Então, lembre-se que no primeiro mês ele terminou com R$ 816. Então, esses R$ 816, ele é o capital para o segundo mês. Então, olhe para o segundo mês, eu vou ter o capital, que era 816, mais esse mesmo capital, 816, vezes a taxa de 2%, que é 0,02. Então, eu vou ficar com R$ 816, que era o capital, mais o juro de R$ 16,32. Portanto, ele acaba o segundo mês com R$ 832,32. Então, esse é o montante para o Daniel após os 2 meses de aplicação. R$ 832,32. Vamos para o exercício 5 agora. Determine o montante de uma aplicação de R$ 3.000 a uma taxa de 3,5% ao mês durante 4 meses. Então, na letra A, ele quer saber esse montante a juros simples. Então, 3,5% equivale a 0,035 em decimal. Os juros, para obtê-los, eu vou fazer a multiplicação do capital, 3.000, vezes a taxa, 0,035, vezes o tempo, que são 4 meses. E isso vai me dar um valor de R$ 420 de juros. Então, o montante é de 3.000 mais 420, que equivale a R$ 3.420. Então, esse montante a juros simples, após esses 4 meses, será de R$ 3.420. Então, vamos para a letra B agora. Ele quer esse mesmo montante, só que agora com aplicação de juros compostos. Então, para realizar o cálculo de juros compostos com período meio longo, né, com 4 meses, o mais fácil é fazer uma tabela, como essa que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, nessa tabela eu tenho tempo, eu tenho capital, eu tenho juros e eu tenho montante, certo? Então, o capital, ele começa o primeiro mês com R$ 3.000. Então, para eu descobrir os juros, eu pego esse R$ 3.000, multiplico pela taxa, né, de 3,5%, e eu vou ter um total de juros de R$ 105. Então, o montante é a soma do capital com juros,
E isso, então, me dá R$ 3.105, que é o capital do segundo mês, R$ 3.105. Então, vou calcular o juro de novo. Então, pego esse capital, 3.105, multiplico pela taxa e chego no valor de R$ 108,675. Então, arredondando para 2 casas decimais, que é o nosso sistema monetário, né, os centavos, R$ 108,68. Então, o montante ao final do segundo mês de R$ 3.213,68, que é exatamente o que ele começa o terceiro mês, o capital do terceiro mês. Aí eu multiplico de novo pela taxa de juros e chego num valor de 112,4.788. Arredondando mais uma vez, né, para centavos, eu vou ter R$ 112,48. Então, o montante ao final do terceiro mês é de R$ 3.226,16, que é o capital para o quarto mês. Multiplicando esse capital pela taxa, vamos obter R$ 116,4156, né? Ou seja, R$ 116,42, de novo fazendo o arredondamento para 2 casas decimais. Portanto, ao final do quarto mês, o montante é de R$ 3.442,58. Ou seja, o montante final será de R$ 3.442,58, como vocês podem ver aqui no cantinho superior da tela de vocês. Tudo bem? Ok? Então, próximo exercício. O exercício 6. Um comerciante de eletrodomésticos usados anuncia uma geladeira pelo preço de R$ 1.600. Para o pagamento à vista, ele concede um desconto de 8%. Se o valor for pago com cheque pré-datado para 90 dias, há uma taxa de juros compostos de 5% ao mês, ok? Então, vamos lá. Qual será o preço da geladeira para cada uma das opções? Então, primeiro, se eu fizer o pagamento à vista, né? À vista não tem juros, ele tem 8% de desconto. Então, eu vou calcular apenas 92% daquele valor inicial. Então, 1.600 vezes 0,92, R$ 1.472. Esse é o valor à vista. Se vai pagar em 90 dias, né? Se o pagamento for a prazo, 90 dias equivale a 3 meses, certo? Então, vamos lá. Primeiro mês, 1.600 vezes a taxa de 1,05. Lembra? 5% ao mês, né? Tá aumentando 5% ao mês. Então, 1,05. Então, ao final do primeiro mês, 1.680. No segundo mês, pega o capital, né? Nosso capital do segundo mês é o montante do mês anterior. Então, 1.680 vezes a taxa de 1,05, ok? E aí, isso vai te dar 1.768. Desculpe, R$ 1.764, ok? Esse é o montante do segundo mês e é o que ele começa o terceiro mês. R$ 1.764 vezes 1,05. Então, R$ 1.852,20. Percebam que aqui, tá? Eu fiz o cálculo já direto. Em vez de eu pegar o 1.600 vezes o 0,05 e somar com o 1.600 novamente, eu já fiz vezes 1,05, tá? Então, aqui eu já tô com o montante direto, tá? No exercício anterior, a gente fez mais pausado, aqui a gente já fez mais direto, tudo bem? Então, ao final do terceiro mês, ele ficou com R$ 1.852,20 como o pagamento final para essa geladeira. Então, perceba que se o comerciante vender ela à vista,
ele recebe 1.472. Mas se ele vender ela a prazo, ele vai receber R$ 1.852,20. Ok? Então, continuando. Letra B. Quantos reais a mais em relação ao valor à vista o comerciante receberá se vender essa geladeira a prazo? Então, R$ 1.852,20 menos 1.472, que era o valor à vista, ou seja, se ele vender a prazo, tá, ele vai receber R$ 380,20 a mais do que se ele vender a geladeira à vista. Né? Vender a prazo para ele é mais vantajoso. Vamos para o último exercício dessa página 61, o exercício 7. Rafael obteve um empréstimo de R$ 4.000 a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês sobre o saldo devedor, ou seja, sobre a quantia que ele ainda deve. Ele planeja quitar a dívida pagando R$ 1.500 ao final do primeiro mês, R$ 1.500 ao final do segundo mês e o restante quando vencer o terceiro mês. Assim, se cumprir o planejado, para quitar o empréstimo, Rafael pagará ao todo a seguinte quantia. Então, temos 5 opções de resposta. Vamos para o cálculo. Então, o valor inicial da dívida, tá, é de R$ 4.000. Então, esse é o capital. Então, aplicando uma taxa de 2% em cima desse capital, né, eu vou ter R$ 80 de juros, que somado ao capital inicial, ao final do primeiro mês aqui, né, ele vai ter R$ 4.080, certo? Mas ele vai pagar, ao final desse primeiro mês, R$ 1.500. Então, a dívida dele agora está em R$ 2.580, que é o que ele começa o segundo mês. Então, de novo, uma taxa de 2% sobre essa dívida. Então, um juro de R$ 51,60. Então, a dívida dele no segundo mês é R$ 2.631,60. De novo, ele vai pagar R$ 1.500, então ficou para ele uma dívida de R$ 1.131,60. Após o terceiro mês, de novo, uma taxa de 2% em cima do capital, então, um juro de 22,632, que vai me dar um valor de um montante de R$ 1.554,232, que arredondando R$ 1.154,23. Então, quanto que ele vai pagar ao final desses 3 meses? R$ 1.500 que ele pagou na primeira parcela, R$ 1.500 na segunda, mais R$ 1.154,23 na terceira. Então, a quantia final que ele vai pagar é R$ 4.154,23. A alternativa, que é bem próxima, né, por questão de arredondamento, é a letra E, tá? Que era R$ 4.154,24. Tudo bem? Então, a última atividade que ficou para vocês resolverem dessa parte de juros simples é completar o Organize as Ideias. Faltou lá na página 62 é responder essa perguntinha aqui, ó. Escreva a diferença principal entre o cálculo dos juros simples e dos juros compostos. Então, veja lá. A diferença entre o cálculo dos juros simples e dos juros compostos é que no simples calcula-se a taxa apenas sobre o valor inicial, ao passo que no cálculo dos juros compostos a taxa incide sempre sobre o capital mais o juro acumulado de um período para o outro, tá? Então, lembrem-se que nos juros compostos, a cada novo mês eu tenho um novo capital, que é o capital anterior mais os juros sobre aquele período. Certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e até a próxima.